Minha mãe foi casada por 15 anos com meu pai, a minha idade. Quando eu fiz 15 anos, os dois se separaram porque meu pai vivia traindo a minha mãe. Até filho fora do casamento ele arrumou. Fora outras coisas horríveis. Eu tenho de irmão uns 6 por aí. Tudo filho que ele arrumou fora do casamento e chifrou a minha mãe e chifrou as outras mulheres também. E o que que acontece? Quando ele largou a minha mãe passou muito aperreio, ela entrou numa depressão e doía muito ela, a gente precisar das coisas e ela não poder dar. Até que eu comecei a me envolver com um grupo de amigas, onde eu sempre fui muito bonita, sabe? Sempre tive o corpo muito vantajoso. Eu sempre aparentei ter 20 anos, 18 anos, tendo apenas 15, 14 anos. Isso despertava muitos olhares. E muitos homens botavam propostas de eu daria tudo pra ficar contigo e tal. Até que um dia um falou assim, me manda uma foto tua, eu pago. Aí eu falei que não, né? Fiquei com medo. E ele continuou insistindo e assim outros começaram a insistir. Até que a situação lá em casa tava muito ruim, tava bem pesada mesmo. E um deles me chamou pra sair. A gente não tinha nem o que jantar, nem o que almoçar no outro dia. E eu acabei aceitando pra mim poder ter esse dinheiro, né? A minha mãe, ela tava ficando pior, então eu aceitei a proposta. Eu fui, beleza, e até gostei, porque o cara era lindo, educado, cheiroso, então não foi tão difícil assim pra mim. E por aí eu comecei a me envolver com várias pessoas em troca de dinheiro e comecei a me tornar uma acompanhante de luxo. Eu selecionava os meus clientes, eu não precisava dar comissão nem nada pra ninguém, então o dinheiro era livre e era meu. E a minha vida com a minha mãe foi se ajeitando, a gente conseguiu até comprar uma casa pra gente. Não é lá esses casarão, mas era uma casa. Até que eu me envolvi com um cliente e a gente meio que se apaixonou. Ele pagava pra mim ficar só com ele. E não era pra gente transar, era pra gente sair, jantar, ele me dava presentes. Só que eu acho que ele tinha medo de assumir um compromisso comigo, entendeu? Pensando, não sei o que ele pensava. Até que ele decidiu me conhecer um pouco mais. E ele foi sabendo o tipo de pessoa que eu era. Na faculdade ele ia me deixar, ele ia me buscar. E ninguém nunca percebeu o tipo de trabalho que eu fazia, porque eu nunca deixei transparecer. Sempre fui muito ativa, muito extrovertida, mas nada que me acusasse de tal forma. Enfim, a gente começou a namorar mesmo. Ele se certificou de que não fosse mais preciso eu ir pra essa vida. Me conseguiu um emprego bem melhor. Óbvio, assim, melhor eu não recebia a quantia que eu recebia. Mas pelo menos eu não tinha mais que fazer o que eu fazia. E tava com ele e gostava dele. E até que a gente decidiu casar. Quando a gente decidiu casar, teve esse negócio de reunir família e tal. E aquela chatice toda que um casamento exige. Mas pra mim, o importante era só a minha mãe estar nesse casamento. Mas era preciso ter toda aquela cerimônia. Aí a gente marcou o noivado. Durante o noivado, a gente chamou uma boa parte da família para se conhecer. Início, meu pai iria. Eu não tinha muito contato com ele, mas a gente sempre se via. E no dia desse noivado foi bem pesado. Porque no dia do noivado, quando o meu pai chegou, ele me viu o meu noivo. E ele ficou muito desorientado, e chamou nós dois para conversar e disse que ali não poderia continuar, que ele não aceitaria. A gente perguntou o porquê. Ele disse, não pode continuar, vocês vão ter que dar um ponto final nisso e acabou. Aí, mas o que foi que aconteceu? Você nunca chegou na minha vida no dia que chega para acabar com as coisas que eu construí. Quando eu fiquei com ele, quando eu comecei com ele, você não sabe nem como foi que ele me conheceu. Ele tá me aceitando, quem é você agora para dizer que eu não posso ficar com ele? Aí ele falou assim pra mim, eu sou o pai dele. Nossa, foi um baque, sabe o que é baque? Porque, porra, a gente era irmão. Irmão do meu noivo, a pessoa que eu tava me relacionando, a pessoa que eu queria casar. E ali estragou tudo. Tudo foi estragado. A gente não teve mais ânimo pra continuar. E demorou mais um pouco, a mãe dele tava atrasada, a mãe dele chegou. Aí a mãe dele conversou com a gente que tinha uma boa chance dele não ser pai dele. Até porque ele já não era pai, porque ele só engravidou ela, né? E no meio da gravidez, segundo eles contaram, quando ela tava com 5, 6 meses, ele largou ela por outra mulher. Então, os dois viviam num relacionamento já de traições. Então, como ele era sempre ausente, ela às vezes matava a carência dela com uma outra pessoa, a maioria das vezes.
Então tinha uma boa chance dele não ser filho dele. Aí a gente foi fazer o exame de DNA, foi onde a gente descobriu que ele não era o meu irmão. Ele era meu noivo mesmo. A gente seguiu adiante e a gente achou melhor fazer uma coisa mais simples, que não viesse a família toda, pra gente não descobrir mais um irmão meu perdido por aí. Porque, sério, gente, sacanagem. Eu pensei que eu tava me relacionando com o meu irmão. Isso não é certo. Mas eu achei muito bom pra cara do meu pai, porque ele sempre traiu, entendeu? E dessa vez ele tinha sido traído, ele não fazia ideia e olha o jeito que ele descobriu. Enfim, eu consegui superar a traição dos meus pais, eu consegui superar a vida de garota de programa, eu consegui superar tudo que veio pela frente, agora a gente tá casado. Eu tô esperando o nosso primeiro filho e eu tenho certeza que toda coisa que vier a gente vai conseguir superar mais e mais. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, Tainá Fernandes. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, @tainá.fernandes986. E não esquece de deixar um like. Então, um beijo e até o próximo vídeo.